Você sabe quais são os 7 pecados mortais dos slides numa apresentação? Fica aqui comigo que depois da vinheta eu vou te contar o que você não deve fazer na preparação dos seus slides. O slide é o principal recurso utilizado pelos instrutores teóricos nas autoescolas. A grande pergunta é, você tem utilizado esse recurso de uma maneira a maximizar a qualidade da sua aula ou de repente ele é um ponto fraco na sua aula? Eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Não adianta nada você ter um bom slide e uma aula ruim, que esse slide não vai salvar a sua aula. É importante que você tenha um bom roteiro, um bom planejamento de aula e também uma boa performance e presença de sala de aula. E aí o slide vai ser um recurso, um apoio para você potencializar ainda mais a sua aula. Vamos agora aos 7 principais erros que eu tenho encontrado dos instrutores teóricos ao utilizar slides. O primeiro deles é não ter o seu próprio material, o seu próprio slide. É muito comum, especialmente com os instrutores recém-formados, serem colocados numa fogueira de entrar numa sala de aula assim meio que sem planejamento. E aí, algum instrutor mais antigo oferece gentilmente o seu material para que ele possa usar. Claro que em circunstâncias de emergência você vai usar esses slides e você vai se virar do jeito que dá. Mas não se acomode e não fique apoiado em material de outra pessoa. Não que o outro material possa ser ruim, mas é importante que o slide seja um momento que você fez uma reflexão sobre a sua aula e você organizou os conteúdos de uma maneira gradual e inteligível e racional para você mesmo. Se não for inteligível para você, pouco vai ser para os seus alunos. Então é importante que você tenha um tempo de dedicação, de autoria na produção dos seus slides. O segundo pecado mortal dos instrutores na produção dos slides é não ter uma preocupação com o design desses slides. Então a gente costuma encontrar textos bem pequenos, as cores do texto se confundindo, não contrastando muito bem com o plano de fundo, animações excessivas. Isso daí é um problema e acaba desviando ou atrapalhando a fixação do conteúdo que você quer passar para os seus alunos. Terceiro pecado mortal é utilizar o slide como se fosse uma muleta. Você depende do slide para acontecer a sua aula. Na verdade, o slide ele não deve ser o fio condutor da sua aula. Quem dá a aula é o próprio instrutor, a própria instrutora. Então o slide pode servir, na verdade, para reforçar alguma ideia que você está querendo dizer. É uma ilustração do conceito que você está transmitindo para os seus alunos. Ele não deve ser o fio condutor. Quem dá a aula é o instrutor e não o slide. O quarto pecado é o instrutor, a instrutora não conhecer a sequência dos slides ou não conhecer o que está escrito ou pré-determinado no slide. Isso demonstra que o instrutor pode não estar seguro ou não conhece muito bem o seu material. É muito importante você conhecer o seu roteiro e inclusive o que está nesses slides para que você possa discorrer sem precisar ficar olhando todo o tempo para eles. É importante que o seu olhar esteja quase que 100% direcionado para a sua sala de aula, para os seus alunos. Afinal, o foco da aula são os alunos e não o slide. O quinto pecado na produção dos slides é você carregar um slide de textos. Alguns profissionais que vão muito bem nas apresentações, eles colocam no máximo 6, 7 palavras. Eu sei que às vezes é difícil conseguir resumir algum conceito ou alguma ideia em apenas 6, 7 palavras. Mas pense nisso, quanto menos palavras, quanto menos coisas nos seus slides, mais fácil, mais limpo, mais didático vai ficar o seu material. O sexto pecado é você ter muitos slides na sua aula. É importante que você saiba que você tem uma vastidão de recursos possíveis a serem utilizados. E não precisa a sua aula ficar 100% apoiada em apenas slides. Procure utilizar outros recursos didáticos também, como lousa, papel, os próprios alunos, dinâmicas, enfim. Então, quando você tem muitos slides, você passa muito rápido por eles. E aí fica muito mais difícil do seu aluno fixar esse conteúdo que você está passando para eles. E o sétimo e último pecado é você querer florear demais os seus slides. Sabe aquele slide que você coloca um monte de animação, flores, som? Isso não ajuda a prender a atenção do seu aluno. Pelo contrário, vai distrair e muitas vezes ficar mais cansativo ainda. Quanto menos, melhor. O importante é que você saiba que o que vai atrair a atenção do seu aluno é a sua forma de conduzir a aula
de propor problemas e soluções, de chamar a atenção para aquilo que faz parte da realidade do seu aluno. Então é isso, pessoal. Espero que você possa revisar um pouco seus slides, ver aonde você está errando e melhore ainda mais a sua performance em sala de aula. Forte abraço e até a próxima!